seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho, vamos aqui para a nossa análise dos principais ativos do mundo, os ativos mais líquidos, mais negociados, né? E também mostrar a execução da estratégia do Sniper. Tem algumas posições bem legais aí, nós estamos com um lucro flutuante nesse momento aí de $446, fazendo com que a conta esteja nesse momento aí, deixa eu colapsar aqui, com $3.400, né? Já um rendimento bem bacana aí. Teve algumas coisas que andaram bastante a nosso favor aí. E vamos que vamos. Vou hoje, no final, como eu tenho feito, trazer uma dica de podcast, como nos pediram. Eu falei primeiro um em inglês, aí pediram para em português. Eu já falei um em português no último episódio. Nesse episódio eu vou falar mais um em português. E vou dando dica aí de vez em quando em inglês, mas a maioria vou trazer primeiro os podcasts em português que eu acompanho aí, geralmente lavando a louça, né? O título do vídeo fala em ganhar dinheiro sem fazer nada e é um pouco do que eu sinto com a estratégia do Sniper e é um pouco do que todo mundo deve sentir como trader. É meio contraditório isso, mas é uma coisa que você vai começando a perceber ao longo do tempo, é que você como trader é muito mais remunerado para não fazer nada, para ter uma expressão em inglês, sitting hands, uma coisa assim de você ficar sentado sobre suas mãos, né, entre aspas aí, para você não clicar e não abrir operação desnecessária, né, do que ficar operando o tempo inteiro. Isso faz parte do amadurecimento como trader, tá? E você vai ver aqui como que isso acontece na prática. Eu vou mostrar um pouquinho aqui nessa semana, por exemplo, o que aconteceu, tá? Bom, indo para a nossa análise, índice dólar, a gente vê aqui que hoje, ao longo do dia, ele subiu, ficou, né, chegou a romper a caixinha que eu tinha desenhado aqui, mas apareceram os vendedores justamente quando ele tocou lá na média de 20. Então o dólar segue pressionado, tem um monte de motivos aí fundamentalistas, vamos falar assim, dos incentivos lá nos Estados Unidos, né, da impressão de dinheiro lá, já passamos sobre esses assuntos, não adianta ficar falando sempre, de vez em quando eu volto, mas eu vou tentar ser mais breve no vídeo de hoje. Então é isso, segue pressionado, ainda sem motivo para pensar em comprar dólar, muito pelo contrário, né? Mas tem esse forte suporte aqui, né? Que se não conseguir romper pode começar a ficar preocupante e ter um fundo duplo, chamado fundo duplo aqui, né? Vir aqui e não conseguir romper. Não é o que a gente está vendo, né? Tá difícil de ter motivo para a força do dólar. Hoje foi mais um dia inclusive na verdade na sessão asiática e durante a sessão europeia o dólar até estava mais forte, mas foi abrir Nova York praticamente e apareceram os vendedores aí e praticamente tudo subindo frente ao dólar no dia de hoje, tá? Então seguimos aí positivo. Essa velhinha aqui mostra muito isso, né? Assim, como que faltou força para os compradores de dólar aí. E sobrou força para os comparadores de euro, que a gente vê aqui no dia de hoje. Não é que exatamente sobrou força, né? Acabou fechando no 0 a 0, mas foi isso. O euro chegou aqui no suporte, chegou na média de 20 e apareceu o comprador de novo, né? O que nos deixa otimista com essa posição. Já falei algumas vezes como que é uma das maiores posições que a gente tem. Nós temos aí 8 microlotes abertos, usando aí o que usa a nossa maior margem, essa posição em euro, tá? Estamos bem expostos aí, nesse momento com um lucrinho de $107 aí no euro, tá? E vamos seguir. A amostra diária, semanal ainda tem espaço para crescer, tá longe de estar esticado. Não estão sendo essas velas bonitas igual a gente vê aqui, né? Tá meio agarrado, meio sofrido, mas tá aí, tá na tendência de alta, ter paciência. Temos nosso stop aí, já num leve lucro aí, depois a gente pode pensar em mover ele um pouco mais para cima, né? Depois que o preço andar mais, mas é isso aí, vamos deixar rolar, tá? Próximo ativo aqui que a gente acompanha, dólar e ien. Vamos voltar para o diário aqui, a gente vê que também fechou praticamente no 0 a 0, 0,05, né? Tá bem lenga-lenga aqui. O dólar é meio que um price action de altista, né? Esticou, voltando aqui na média, já talvez querendo dar mais uma estilingada aqui. Mas nós estamos fora e vamos ficar fora porque talvez depois que ele tocar lá em cima, voltar na média, a gente pode pensar em entrar comprado, né? Estamos fora, eu já falei algumas vezes, no semanal também tá legal, tem um suporte forte aqui, mas está fora da estratégia do Sniper, tá? Euro e ien, já falei algumas vezes da dor de corno, de não ter pegado essa última
essa última barrinha aqui, né? Apesar de ter surfado bastante aí dessa alta, então não tem motivo para ficar triste não. Agora meio de lado aí, se o preço cair ou se a média chegar no preço, a gente pode pensar em entrar comprado de novo aí no EURI, tá? No semanal ele está bem esticado, já falei isso algumas vezes, então não dá tanto ânimo para entrar nele não. Dólar australiano, esse nós temos posição, também está numa lenga-lenga danada, né? A gente viu que ontem ele subiu, hoje subiu aí 0,02 também. Mesma coisa, na seção asiática e europeia o dólar australiano estava caindo, na seção americana ele chegou a subir e fechou no dia praticamente no 0 a 0. A gente pode ver aqui no gráfico de 30 minutos mais ou menos o que eu estou falando. Ó. Chegou a subir, depois caiu e apareceu o comprador de novo, né? Enfim, no semanal a gente vê que ele também tem espaço para crescer, está perto da média de 20, apesar de estar vindo numa tendência de alta aí. Eu vejo com bons olhos, já expliquei algumas vezes, né, do dólar, a tendência de fraqueza do dólar, o dólar australiano como uma moeda emergente, daqui a pouco o Banco Central lá parando de dar estímulos, enfim. Ele não é exatamente um país emergente, né, a Austrália é meio considerado um país desenvolvido, mas assim, digamos, é um país um pouco periférico em relação ao centro do mundo, né, que a gente colocaria a Europa, Estados Unidos e talvez Japão e Inglaterra, né, que são as moedas mais fortes. Enfim, deixar rolar, temos posição aí também, não é lenga-lenga, se a gente for ver que é a única que a gente está levemente no prejuízo, estamos com o nosso stop colocado aí. Nossa, eu falei daqui, mostrei aqui, né, outra hora, mas era a prata, né, o euro, na verdade é isso aqui. Enfim, dólar australiano aí que nós temos na posição, nós temos nosso stop, está próximo da nossa entrada, deixar rolar, sem muito mais o que falar. Petróleo hoje subiu, uma altinha legal aí de 1,14%, nós estamos fora, já falei um pouquinho também dos motivos da gente não ter entrado, vou apagar essa linha horizontal aqui que já está muito longe dela, não faz sentido manter. Temos que esperar agora, no semanal também eu falei lá atrás, ó, tá bonitinho, também existe muitos motivos para se estar bullish no petróleo, né? Uma tendência altista de longo prazo, ele conseguiu romper esses níveis importantes aqui, ó. Então, na verdade, agora aqui como sniper a gente espera uma correção aqui para pensar em entrar comprado no petróleo, tá? Se não tiver correção, paciência, é a vida. Próximo ativo aqui, ouro. Ouro aí também meio que lenga-lenga, ontem caiu, mas hoje teve uma alta aí de 0,43. O ouro nós estamos comprados, é a nossa maior posição aí, que deu gold aqui, ó. Mudar a ordem aqui, colocar o ouro aqui, para ficar mais ou menos na mesma ordem que tá lá. O ouro e aqui a prata, beleza. Então nós estamos já com stop no lucro aí, já com um stop no lucro de $60, uma coisa legal. Não vou mover para dar espaço para o preço. No semanal a gente vê que ele está bem esticadinho, né? Já falei isso algumas vezes, ainda não está tocando em cima, então por isso que a gente deixou aberto, já fiz um fechamento parcial. Não arrependo, porque foi justamente quando ele veio aqui e ficou meio de lado, então foi dentro da estratégia, tá? E deixar rolar, não tem muito o que fazer não. Hoje a gente vê a taxa de juro, já falei várias vezes da correlação da taxa de 10 anos com o ouro, a gente vê que hoje caiu, né, depois de tocar aqui a média de 20, então positivo para nós aí, essa taxa caindo tende a ajudar bastante o ouro aí e outros ativos, tá? Até bolsa também. Seguindo aqui, para não delongar demais, prata foi meio que uma aposta aí, que a gente aumentou a posição nele, né? Eu falei que isso nos deixa bem exposto, porque a prata costuma andar junto com o ouro. Falei que eu estava gostando bastante, já falei algumas vezes, porque ela tem um uso industrial aí mais do que o ouro. No semanal ela tem mais espaço para subir, mas é muito volátil. A prata hoje, por exemplo, ela chegou a estar caindo e mais ou menos... Olha, ela chegou a estar caindo por volta de 0,9% e fechou numa alta de 0,8% mais ou menos, uma alta de quase 1%, 0,99%, né? Que foi muito bom para a gente, levando nosso retorno para a prata aí agora para $34. No caso da prata, a gente vê, teve um movimento, a gente já conseguiu capturar algum movimento aqui, mas um retorno um pouco menor porque a gente entrou com a mão mais leve na prata, de certa forma,
porque a gente quis deixar um espaço, um stop mais longo devido à volatilidade dela. Tá? A gente está arriscando aqui os mais de 3% da conta, né? Nós estamos aqui, ó, 66 mais 87, 66 mais 87, 153, dividido, vou colocar por 3 mil dólares aí, ó, dividido por 3 mil dólares, nós estamos arriscando quase 5% da conta aí na prata, tá? Só que é um stop mais longo, então para poder fazer 1 para 1, 2 para 1, essa prata vai ter que andar, né? Vai ter que andar um pouquinho aí. E podemos deixar, sem medo de ser feliz, tá? No semanal tem espaço, a gente olhar no mensal aqui, também, olha só, ele está perto, aqui é meio que uma resistência, a gente vê que ele teve dificuldade para passar, mas ele rompendo, ele pode vir buscar aqui, ó, né? Ou seja, a gente está falando uma possível alta aí de uns 23%, quem sabe, é deixar rolar, tá? Bitcoin hoje mostrou uma recuperação, já falei, não dá para ficar muito animado com o Bitcoin, parece sim que ele achou um fundinho aqui, né? Acho que a gente pode até colocar uma linha, um outro suportezinho aqui, alguma coisa desse tipo aqui no nível dos... Não vai fazer muita diferença não, né? Mas assim, achou um fundinho, hoje deu uma recuperada, para quem está buscando desesperadamente um motivo de entrada, olha só, no de uma... Já está fazendo fundos ascendentes aqui no de uma hora, talvez uma tendência de alta, né? Tocou aqui e voltou perto da média, já apareceu o comprador, enfim. Um alento aí para quem está operando Bitcoin, o Sniper está fora, já falei que o Sniper teria que procurar venda, na verdade, depois disso aqui, o Sniper esperaria ele chegar na média de 20 para vender, tá? Então, mantenha isso em mente, se você está operando Bitcoin, comprando Bitcoin, o Sniper venderia. Eu nunca vou vender Bitcoin, ainda mais num cenário igual a gente está, de inflação nos Estados Unidos e tal. Eu acredito nos fundamentos da moeda, mas tecnicamente ainda não está claro, nós não temos uma tendência de alta no diário, né? Teria que esperar um fechamento positivo, né, acima aqui, um fechamento acima da média de 20 aqui, para poder falar, ufa, já podemos respirar aliviado. Seguindo, Bolsa Americana, o nosso querido S&P 500 fechou aí numa altinha de 0,19, também está com muita dificuldade de ter movimento forte de alta, mas está indo, né? Está se mantendo acima da média de 20, tendência leve de alta aí. O Sniper está fora, vai ficar fora, né? No semanal a gente vê aí ele meio numa lenga-lenga. Se a gente for olhar no mensal, ó, fechou maio em praticamente 0,11, paradão, né? Depois de uma alta boa aí de 5,3 em abril, maio ficou parado e vamos ver junho aí como é que vai ser. A gente vê como que no mensal está muito esticado, né? Pedindo uma retração. Ele pode retrair até aqui no mensal e ainda está numa tendência de alta, ou seja, a gente está falando que pode ter uma queda aí de quase 15% na Bolsa Americana, sem perder a tendência de alta no mensal, né? Ou até mesmo no semanal, vamos olhar aqui, ó, no semanal ele pode cair aí, vou falar só até a média de 20, cair uns 5% aí e continuar na tendência de alta, tá? Bolsa da Alemanha é parecido, Bolsa da Alemanha está um pouco mais leve, né? Buscando máxima sempre, ó, hoje teve máxima de fechamento, aí ele já tinha ido nos níveis lá de hoje, mas hoje fechou no nível mais alto da história e está vindo fazendo isso, também sem sinal para o Sniper ainda de entrada, né? Porque não tem tendência clara, forte de alta. No mensal, ó, maio fechou um pouquinho melhor do que a Bolsa Americana, subiu 1,8, né? Depois de abril não ter ido tão bem, mesmo porrada foi março, né? Tanto para Bolsa alemã quanto a Bolsa Americana, até abril também foi bastante, mas enfim, Sniper tá fora e vai ficar fora. Vamos para nossa querida, linda, amada, desejada, idolatrada Bolsa Brasileira. Olha só que belezinha, fechou maio aí com 5% de alta e junho já com 2 dias aí já com uma alta aí de 2,5%. Bastante influenciado positivo pelo setor de commodities, né? O minério teve uns probleminhas aí na semana passada, a China falando que ia controlar o preço, proibir pessoas do varejo de especular, e o minério caiu, mas essa semana já voltou forte, Vale puxando forte o índice, outras
empresas de mineração, né, e de siderurgia, Petrobras também puxando por causa do o petróleo, né, assim, se a gente olha a Petrobras, né, assim, se a gente for olhar aí, ó, maio, Petrobras fechando em alta de 13%, Vale tá uma coisa de doido, né, Vale, olha no mensal também esticadaço, né? Isso mostra como que não é porque tá fora da borda que não vai continuar subindo, ainda mais a ação, né? Moeda é um pouco mais difícil, mas a ação, olha que legal, a Vale foi lá para fora do semanal e ficou lá beliscando e sempre do lado de fora do semanal. É dificílimo, o Sniper não poderia ter entrado comprado, não, teve até umas oportunidades de entrar comprado, né? Numas retrações aqui assim, mas última oportunidade de entrar comprado para o Sniper teria sido mais ou menos aqui, ó, lá em abril, né? Maio todo sem oportunidade. Enfim, só quis mostrar aí como que a Bolsa Brasileira está subindo. E aí entra um pouquinho da reflexão que eu falei do ser pago para não fazer nada. Olha só, ontem, que nem eu falei, às vezes mesmo quando a gente, às vezes não, mesmo quando a gente não grava, eu entro, olho como é que tá, decido abrir ou não, fechar ou não a operação. E ontem estava isso aqui, ó, olha como é que a gente estava lá vou colocar aquela ferramenta de replay aqui. Olha como é que a gente estava ontem, no final do dia. Dentro da estratégia do Sniper já ficou um pouco sobrecomprado, né? Overbought. Aí aquela decisão, fecha, não fecha, fecha, não fecha, já está fora da borda. Falei, vou deixar, pode continuar subindo mais, né? Aí foi a decisão de não fazer nada, apesar de foi uma decisão, né, de não fechar, não abrir. E hoje a gente foi recompensado aí com mais essa bela alta aí de 1%. E ele fechando, eu tenho que olhar, mas na verdade é o índice aqui, né? Porque é o que a gente opera, né, o índice futuro aqui no próximo vencimento. Fechando aí numa alta de 0,8, tá? Ali é um ETF de bolsa. Então, da mesma forma, estava esticado, né? Mas por que eu não fechei? Primeiro, a gente só tem um microlote em bolsa brasileira, tá? Se a gente tivesse uma posição um pouco maior, eu poderia ter feito um fechamento parcial e provavelmente eu teria feito um fechamento parcial, tá? Mas como a gente só tem um microlote, eu não fiz fechamento parcial, até porque não tem como, só teria como fechar tudo. E estava numa forte tendência de alta. A gente vê aqui fechando praticamente sem pavio lá em cima, né? Sem nenhum sinal de que vai reverter. Hoje a mesma coisa. Poderia ter fechado um pouco antes de gravar aqui. Sim, a tendência dele dar uma entregada aqui é altíssima, eu acredito. Mas agora a gente tem que ter paciência e deixar. Já que a gente só tem um microlote, a gente pode até pensar em mover o nosso stop. Aliás, eu vou fazer isso agora. Essa é mais uma coisa a falar, né? Fez esse movimento todo, aí a gente pegou um belo movimento, não ganhamos tanto dinheiro assim, porque aquele mesmo esquema, a gente colocou um stop mais longo, arriscando aí 3% da conta, né? Fomos com a mão relativamente leve aí, e por isso não ganhamos tanto quanto podia ganhar. E aí vai mais uma reflexão, um trader profissional, um trader não é nem um trader profissional necessariamente, um trader que tem uma longevidade, ele olha primeiro quanto que ele pode perder com aquela operação, antes de olhar quanto que pode ganhar. É muito comum o iniciante olhar, nossa, se ele for lá no meu alvo, eu vou ganhar não sei o que, abre uma posição gigante, ele toma um stop e perde muito dinheiro, né? Então a gente sempre olha primeiro o nosso risco e o nosso quanto que a gente pode perder na operação, e por isso a gente entrou relativamente leve aqui na Bolsa Brasileira, tá? Então eu vou mover aqui o nosso stop, colocar praticamente aqui na nossa entrada, tá? Um pouquinho, garantir um lucrinho. Então isso é muito importante também, ter a tranquilidade seguinte, nós estamos com um belo lucro aqui, 447 flutuante, talvez a gente não fique com esse lucro todo, já aconteceu aí nessa temporada, nesses últimos meses, né, de esticar bem, depois o mercado virar e a gente não ter aquele lucro flutuante todo, faz parte. Né? O mercado não anda em linha reta, mas enquanto está esse sentimento positivo, vamos tentar surfar e não vamos fechar antes da hora, porque mais um erro, olha, nós estamos cheios de reflexão aqui hoje, mais um erro muito comum, um dos mais comuns de todos do iniciante, você já deve ter ouvido falar,
fechar muito cedo as operações ganhadoras e deixar aquela perda lá sangrando e tomando uma perda gigante, né? Então, existem também expressões em inglês para isso, né? Que é let your winners run, né? Run de correr, de andar. Deixa suas trades vencedoras andar. Faz o contrário do perdedor, que deixa a perda andar, às vezes faz até preço médio, se lasca ainda mais, perde mais dinheiro ainda, né? Em vez de fazer o contrário, de cortar as perdas, ele deixa as perdas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar deixar essas nossas vencedoras andarem. Bolsa brasileira andou muito? Andou. Possivelmente vai ter uma retração? Possivelmente vai ter uma retração. É certeza que vai ter uma retração? Não. Eu mostrei lá a Vale, né? Olha só, nós estamos na máxima histórica, fechando aí 129 mil pontos a Bolsa Brasileira, quase 130, tá? Muito provavelmente vai ter um zigue-zague aí, vai devolver um pouquinho, mas nós vamos manter e ir seguindo, tentando surfar a onda, tá? Vou mover ali nosso stop lá no TradingView, que eu gosto de a gente visualizar, né? Tá 123, 130 agora. Vou mover isso aqui. Isso é só pra gente visualizar. 123, 130. Tá? Aí, o nosso stop aí, dando espaço pro preço ir contra nós. Agora nós estamos num momento, nós estamos numa posição bem tranquila, nós estamos operando com dinheiro do mercado, de certa forma, né? Nós já estamos com stop no lucro, então pode ter tranquilidade, é risco quase zero, que lógico pode ter um gap gigante e a gente tomar stop e perder dinheiro? Pode, mas é assim, muito baixa essa probabilidade. Então nós estamos jogando com dinheiro do cassino, de certa forma. Opa, esqueci de voltar aqui, voltar para a tela. Então, nós estamos jogando com dinheiro do cassino, vamos aproveitar, né, e deixar rolar. É lógico que se vier mais uma balinha aqui amanhã, possivelmente nós vamos fechar. Aliás, amanhã é feriado, né? Então, teria que ser tipo na segunda, porque sexta-feira também o movimento deve ser fraquíssimo. Enfim, eu te falo que eu estou até na dúvida se sexta-feira vai ter pregão. Acho que deve ter, né? Deve só por causa do feriado na quinta. Mas aí na sexta a gente vai poder avaliar. Mas eu vou ter que ver uma barra vermelha forte aqui para baixo para fechar, tá? Ou alguma outra coisa, tá? Mas possivelmente o preço vai continuar, a gente vai deixar o preço andar, certo? Próximo ativo aqui, na verdade, assim, tá muito querendo que a gente feche com esse lucro no bolso, que nem eu falei, isso é um lucro significativo aqui, 147, nós estamos falando de 4% da conta, né? Quase 5% de lucro da conta aí. Mas vamos dar só, ter um pouquinho de paciência. Se a gente tivesse com uma posição maior, eu teria feito um fechamento parcial, se a gente tivesse, sei lá, com 3 microlotes, eu teria fechado 2, mas não dá por limitação do tamanho da nossa conta, então vamos ter paciência, tá? Se devolver um pouquinho para o mercado faz parte do jogo. E com isso nós chegamos no último ativo, que é outro que está parecido. Olha só, aqui também já está assim, pedindo para fechar. Olha só, ele tocou lá no diário na borda, aí foi mais uma reflexão, mais uma daquele de ontem eu olhei e falei, eu falei disso até na quarta-feira, na segunda que eu gravei, né? Que eu tava aqui assim, eu falei assim, tô muito afim de fechar, né? Mão coçando, porque tem essa linha de tendência aqui, eu falei, mas em respeito ao sniper, nós não vamos fechar. O que é o respeito? A estratégia do sniper, né? De só fecha, ele tem que no mínimo estar tocando aqui no diário, que já aconteceu, a gente já tem motivo para fechar, digamos assim. Mesma coisa, se a gente tivesse com mais de um microlote, eu teria fechado hoje, tá? Mas também no dólar real a gente está só com o microlote. E nesse aqui é um erro, tá? Eu falo que foi um erro não confiar na estratégia do sniper. Por quê? Olha só, a gente colocou um stop bem tranquilo, olha aqui onde é que está o stop. Um stop relativamente longo, né? Bem longe da média de 20. E mesmo assim eu entrei muito leve, olha só, a gente entrou arriscando aí 43 dólares, né? Isso é tipo 1% da conta. Não foi nada kamikaze. E olha que entrada linda. A gente entrou vendido aqui, foi todo pro nosso lado. E não é porque
foi para o nosso lado que eu estou falando que foi errado, não. É avaliando. Depois não faz sentido a gente entrar tão pequeno se todas as outras posições a gente entrou maior. Tá certo que tem uma volatilidade maior no real, foi ajustado para isso, mas isso a gente já colocou um stop longo, né? E ficou muito pequeno. A gente poderia ter colocado uns 2 microlotes aqui, arriscar pelo menos uns $60, $70, né? Ficou muito abaixo das outras. Se tivesse feito isso, eu teria pelo menos um microlote para fechar aqui agora. Eu ia estar já colocando no bolso aí $43. Como não tem, vamos ter que ter paciência e esperar. Também acho que vai ter... Olha só, complicado, que a gente não fechou hoje. Acho que a chance dele voltar um pouquinho aqui, altíssima. Esticou muito, muito oversold. Mas agora nós vamos ter que esperar também, tá? Vamos ter que deixar o preço andar um pouco. O que eu vou fazer? Vou mover o nosso stop. Vão tirar o risco dessa operação também. Vamos brincar com o dinheiro do mercado. Entre aspas, né? Brincar. Vou colocar o nosso stop aqui, ó. Tirar o risco. Tá? O stop tá lá no aqui, ó. Stop loss no 30,75. 30,75. Certo? Acima da média de 20 e é isso. Acima dessa... Aqui a gente poderia até colocar aqui, ó, nessa retração, mas está num bom nível. Olha que legal. Dólar real, sem risco. Prata, a gente ainda está com risco, apesar do preço já ter ido bastante... Não, tá. A gente aqui ainda estamos arriscando 5% da conta. Então, prata a gente está com risco. Ouro, a gente ainda está com risco. Deixa eu confirmar. Não, o ouro a gente já está com stop no lucro, então nós estamos com risco na prata. Euro, nós já estamos com stop no lucro. Bolsa brasileira, já estamos com stop no lucro. Dólar australiano, a gente está com risco ainda. Tá? Então, nós temos aqui o máximo que a gente pode ter de perda, lógico, tirando uma catástrofe que tenha gaps e pule nossos stops. O máximo que a gente pode perder é tipo a prata aqui 5% e o dólar australiano mais 5%. É 10% da conta, que seria aqui $290, tá? Então, é ter paciência e deixar andar a nosso favor. Tá com um resultado muito legal. Pode ser que reverta tudo aí, pode. Mas é muito provável que a gente consiga transformar em lucro, grande parte desse lucro flutuante aqui, levar lá para o nosso balance, né? Pelo menos voltar nos $3.000 aqui de balance, vai ser bem legal, tá? Já de operações encerradas. Bom, com isso chegamos ao fim da nossa análise hoje. Acabou que eu sempre falo um pouco mais que eu queria, o vídeo vai ficando longo. Você sabe que você pode assistir lá no 1.25 ou 1,5 vezes, não fico ofendido, nem magoado se você fizer isso, tá? Mas eu tento sempre trazer o máximo de informação possível. E para encerrar, vou trazer um podcast que, se você está no mercado financeiro aí e ouve podcast, você já deve conhecer, né? Mas pode ter gente que não conhece, então eu vou apresentar aqui o Stock Pickers. É um podcast da galera do InfoMoney, né? Os apresentadores são o Salomão e o Renatão, né? O Thiago Salomão. E basicamente é um fundo que traz gestores. Começou muito trazendo gestores de ação por os Stock Pickers, né? Stock Pickers, stock é ação, em inglês pickers é selecionadores, assim. Mas foi evoluindo, hoje eles levam gestores multimercado e assim, tem muito conhecimento aí, tá? Já 98 episódios, tá? Eu já ouvi praticamente todos. Tem uns curtinhos, assim, desculpa. Tem uns mais curtinhos assim que eu não ouvi, mas assim... e tem alguns aqui que não estão marcados, antes eu ouvia no Spotify e tal, mas eu ouvi praticamente todos os episódios desse podcast aqui. É muito legal também. Sai toda quinta-feira, amanhã tem um episódio novo. E é isso. Mais um para ouvir, para conhecer histórias dos gestores brasileiros, ver o que eles estão falando de ação no Brasil. Talvez você é trader. Você fala, o que tem a ver comigo? Mas você sempre tem alguns insights interessantes
de pessoas que estão olhando macro, olhando bolsa, e aí você vai compondo o seu arcabouço teórico aí de economia, que é importante para qualquer trader também, tá? Por hoje é isso. Agradeço, como sempre, de você estar assistindo. Não deixa de deixar aqui no comentário, por favor, o que você está achando dessas indicações, achando do Sniper, achando desse modelo do vídeo que eu apareço, apesar de às vezes eu esquecer de voltar pro gráfico, né? Enfim, deixa um comentário aí qualquer, pô, eu tenho quase todo vídeo, quase 100 pessoas que vêm, pouquíssimos comentários. Aliás, eu tô falando isso no final do vídeo, quase ninguém chega no final do vídeo também, né? Mas já que você chegou até aqui no final, deixa algum comentário aí, nem que seja eu, deixa assim, escreve eu no comentário, que eu vou saber que você viu. Se você não tiver nada mais interessante para comentar, né? Deixa pelo menos um eu, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.